Você cresceu acreditando em uma mentira. Não uma mentira maliciosa. Não algo que alguém planejou te enganar deliberadamente, mas uma mentira cultural, transmitida de geração em geração, tecida em histórias infantis, filmes, discursos motivacionais e sermões morais. A mentira é simples. Se você for bom, coisas boas acontecerão com você. Se você for honesto, sincero, generoso e gentil, o universo recompensará você. As pessoas reconhecerão seu valor. Você será amado, respeitado, protegido. A bondade retorna, o bem vence, a justiça prevalece. E você acreditou nisso. Como não acreditar? Está em todo lugar. É o que nos dizem para nos fazer dormir tranquilos à noite. Mas então, a vida acontece. E você percebe que a pessoa que mentiu conseguiu a promoção, o colega que levou crédito pelo seu trabalho está sendo celebrado. Aquele que manipulou os outros com lágrimas falsas tem todos ao seu redor. E você, que jogou limpo, que foi transparente, que deu sem esperar retorno, está sozinho, exausto, questionando tudo. E você se pergunta: o que há de errado comigo? Mas a pergunta está errada. Não há nada de errado com você. O que há de errado é sua compreensão de como o mundo realmente funciona. Maquiavel, há 500 anos, escreveu algo que continua sendo uma das verdades mais desconfortáveis sobre a natureza humana. Os homens devem ser afagados ou destruídos, pois se vingam das ofensas leves, mas não podem se vingar das graves. O que ele estava dizendo? Que meio termo não funciona. Que bondade sem força é vulnerabilidade. Que ser bom sem ser esperto é um convite ao abuso. Ele observou que aqueles que vivem puramente por princípios morais, sem considerar a realidade prática do comportamento humano, acabam sendo esmagados por aqueles que não têm esses escrúpulos. E a história prova ele certo repetidamente. Pense nas pessoas ao seu redor, aquelas que você considera verdadeiramente boas, aquelas que sempre ajudam, que sempre cedem, que sempre dão o benefício da dúvida. Observe-as de perto. Observe o peso que carregam, a exaustão nos olhos, a decepção acumulada, o padrão de sempre serem as que dão mais e recebem menos. Elas não sofrem porque são boas. Elas sofrem porque confundem bondade com passividade, generosidade com falta de limites, compreensão com tolerância ao abuso. Elas acreditam que o mundo é um lugar justo, onde bondade é suficiente, onde intenções puras garantem resultados positivos, onde ser uma boa pessoa é uma estratégia viável de sobrevivência. Mas o mundo não funciona assim. O mundo não é justo. Nunca foi. Não existe um sistema cósmico de pontos onde suas boas ações são contabilizadas e recompensadas. Não existe um juízo universal garantindo que aqueles que fazem o bem prosperam e aqueles que fazem o mal sofrem. Essa é fantasia. Uma fantasia necessária para crianças, talvez, mas destrutiva para adultos que precisam navegar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E aqui está a verdade difícil. Pessoas boas sofrem mais porque elas se recusam a aceitar essa realidade. Elas continuam jogando pelas regras em um jogo onde a maioria não está jogando pelas mesmas regras. Elas levam uma faca para um tiroteio e se perguntam por que estão perdendo. Elas acreditam que sua bondade é um escudo, mas bondade sem discernimento não é escudo, é alvo. Porque existem pessoas no mundo, e você sabe disso, mesmo que não queira admitir, que veem bondade não como uma virtude a ser respeitada, mas como uma fraqueza a ser explorada. Elas veem sua generosidade e pensam: aqui está alguém de quem posso tirar vantagem.
veem sua honestidade e pensam: aqui está alguém fácil de manipular. Veem sua tendência a perdoar e pensam: aqui está alguém que vai tolerar meu comportamento repetidamente. E elas não estão erradas. Porque você tolera, você perdoa, você dá mais uma chance e mais uma e mais uma. Não porque você é forte, mas porque você tem medo de admitir que sua visão de mundo pode estar fundamentalmente equivocada. Você tem medo de aceitar que nem todo mundo merece sua bondade, que nem todo relacionamento vale a pena salvar, que algumas pessoas são simplesmente tóxicas e a única resposta saudável é distância. Então você sofre em silêncio, com dignidade, talvez, mas sofre. E o pior, você se sente culpado por sofrer, porque acredita que pessoas boas não deveriam reclamar, deveriam continuar sendo luz, continuar acreditando no bem. Mas essa crença está te matando, devagar, invisível para os outros. Mas há uma diferença crucial entre bondade e ingenuidade. Bondade é uma escolha consciente. Ingenuidade é uma recusa em ver. Bondade conhece a maldade e escolhe diferente. Ingenuidade nega que a maldade exista de verdade. E você precisa entender isso, porque provavelmente tem confundido uma com a outra a vida inteira. Quando você dá a alguém uma 10ª chance depois de 9 traições, você não está sendo bom, está sendo ingênuo. Quando você acredita em desculpas óbvias, porque quer acreditar que as pessoas são fundamentalmente honestas, você não está sendo compreensivo, está sendo cego. Quando você ignora sinais claros de manipulação, porque não quer julgar, você não está sendo generoso, está sendo irresponsável consigo mesmo. Maquiavel escreveu: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos sentem o que você realmente é. O que isso significa? Que as pessoas são excelentes em apresentar versões de si mesmas, em criar narrativas, em performar virtudes que não possuem. E você, sendo bom, dá às pessoas o benefício da dúvida. Acredita na imagem que elas projetam, não nos padrões que elas demonstram. Você ignora as ações e se agarra às palavras. Você perdoa comportamentos porque as intenções declaradas soam nobres. Você tolera violações repetidas dos seus limites, porque elas estão passando por um momento difícil. Mas aqui está o que você não percebe. Seu desejo de ver o bem nas pessoas está sendo usado contra você. Pessoas manipuladoras. E elas existem abundantemente. São excelentes em identificar aqueles que são excessivamente compreensivos. Aqueles que sempre dão segundas chances. Aqueles que têm medo de parecer ruins, estabelecendo limites firmes, e elas gravitam em torno de você, não por acidente, mas porque você é o ambiente perfeito para que comportamento parasitário prospere. Você é a pessoa que vai emprestar dinheiro sem cobrá-lo de volta, que vai fazer o trabalho extra sem reclamar, que vai absorver abuso emocional e chamá-lo de ajudar alguém que está sofrendo. E enquanto você faz isso, se dizendo que está sendo uma pessoa boa, você está, na verdade, treinando as pessoas ao seu redor de que você não tem limites, de que suas necessidades são negociáveis, de que você pode ser desrespeitado sem consequências. Isso não é bondade, é autodestruição. Bondade real requer força, requer a capacidade de dizer não, de estabelecer consequências, de remover pessoas da sua vida quando elas demonstram repetidamente que não merecem estar lá. Bondade real não é passiva, é ativa, é escolher fazer o bem a partir de uma posição de força, não de fraqueza. Mas ingenuidade te diz
que estabelecer limites é egoísmo, que dizer não é crueldade, que proteger sua paz é falta de compaixão. E então você se esgota, você se esvazia, você dá e dá, e dá até não ter mais nada, e então se culpa por estar vazio. Maquiavel tinha outra observação brutal. É mais seguro ser temido do que amado. Se você tiver que escolher um dos dois, isso soa duro, soa contrário a tudo que te ensinaram. Mas entenda o que ele está dizendo. Ele não está dizendo para você ser cruel. Está dizendo que as pessoas respeitam limites, não bondade ilimitada. Que há mais segurança em ser respeitado do que em ser amado por sua disponibilidade infinita. Porque amor baseado em você sempre ceder não é amor, é conveniência. E no momento em que você para de ceder, esse amor desaparece. Mas respeito permanece, porque foi construído sobre realidade, não sobre fantasia. Você precisa se perguntar quantas das suas relações existem porque você é genuinamente valorizado e quantas existem porque você é conveniente. Quantas pessoas te procuram para conexão real e quantas te procuram porque sabem que você vai resolver seus problemas, ouvir suas reclamações, dar sem exigir reciprocidade? Essa é uma pergunta dolorosa, porque a resposta provavelmente vai revelar que você tem investido energia em relações unilaterais, que você é útil, não valioso e a diferença é imensa. Útil é descartável. Útil é substituível. Útil serve enquanto serve. Valioso é insubstituível. Valioso é respeitado. Valioso é tratado com cuidado. E você tem aceitado ser útil, enquanto se convence de que está sendo valioso. Você tem confundido ser necessário com ser importante. Mas quando você para de fazer por alguém e essa pessoa desaparece, você não era importante, era funcional. E isso dói admitir, porque significa que muito do que você pensava ser amor, amizade, lealdade, era transação. Era condicional à sua disposição de continuar dando, mas essa dor é necessária, porque é o primeiro passo para acordar. Então você começa a ver, não de uma vez, não em uma revelação dramática, mas em pequenos momentos de clareza que se acumulam até que você não pode mais negar a realidade. Você vê que aquela pessoa que você sempre ajudou nunca está disponível quando você precisa de ajuda. Você vê que aquele amigo que sempre tem crises desaparece quando sua vida está estável. Você vê que aquele colega que é encantador com você é cruel com outros quando acha que ninguém está vendo. E você percebe. As pessoas te mostraram quem são repetidamente. Você é que se recusou a acreditar. Você se apegou à versão delas que você queria que fosse verdade. A versão que justificava seu investimento. A versão que validava sua crença de que todo mundo merece amor incondicional. Mas a realidade não se importa com o que você quer acreditar. E Maquiavel, brutalmente honesto, como sempre, escreveu: deve-se considerar que não há nada mais difícil de executar, nem de sucesso mais duvidoso, nem mais perigoso de manejar do que iniciar uma nova ordem de coisas. O que ele está dizendo? Que mudar seu padrão é difícil, que romper com a ingenuidade e abraçar a lucidez vai encontrar resistência, não só externa, mas interna, porque parte de você não quer acordar. Parte de você prefere a fantasia confortável de que o mundo é essencialmente bom e que suas intenções puras são suficientes. Parte de você tem medo do que significa aceitar que você precisa ser estratégico, que você precisa observar padrões, não apenas palavras, que você precisa proteger sua energia como um recurso precioso que é. Porque isso parece frio, calculista, egoísta
E você foi condicionado a acreditar que essas coisas são más, mas não são. Não quando usadas para autopreservação saudável. Não quando são a diferença entre ser explorado e ser respeitado. Lucidez não é cinismo. Cinismo acredita que todo mundo é ruim. Lucidez reconhece que algumas pessoas são e que mesmo pessoas boas podem ter comportamentos egoístas. Lucidez não nega bondade. Aplica bondade com discernimento. E discernimento muda tudo. Discernimento te permite ver que há pessoas que merecem seu investimento emocional e pessoas que não merecem, e que tratá-las da mesma forma não é virtude, é desperdício. Discernimento te permite reconhecer manipulação quando a vê, os padrões, as desculpas repetidas, as promessas vazias, os comportamentos que nunca mudam, apesar das palavras que sempre mudam. Discernimento te permite estabelecer limites sem culpa, porque você entende que limites não são rejeição, são definição, são você dizendo: aqui é onde eu termino e você começa. E esse espaço é sagrado. E quando você começa a operar com lucidez, as coisas mudam. Algumas pessoas se afastam. Aquelas que estavam lá pela sua disponibilidade, não pela sua essência. E isso dói inicialmente, mas é uma dor de limpeza, de fazer espaço para o que é real. Outras pessoas te respeitam mais, porque limites claros criam respeito. Elas podem não gostar dos seus limites, mas respeitam que você os tem e os mantém. E novas pessoas entram, pessoas que valorizam reciprocidade, que entendem que relações saudáveis são trocas, não extrações, que podem dar tanto quanto recebem. Você também começa a se respeitar mais, porque cada vez que você mantém um limite, você envia uma mensagem para si mesmo: eu importo. Minhas necessidades são válidas. Meu tempo e energia têm valor. E essa mensagem repetida reconstrói sua autovalorização de dentro para fora. Você para de medir seu valor pela sua capacidade de sacrifício. Para de acreditar que quanto mais você sofre pelos outros, mais virtuoso você é. Você entende que martírio não é bondade. É apenas dor auto-implementada com uma narrativa moral anexada. E você percebe algo libertador. Você pode ser bom sem ser tolo. Pode ser generoso sem ser infinito. Pode ser compreensivo sem ser ingênuo. Pode e deve ser todas essas coisas. Porque bondade sem inteligência emocional é vulnerabilidade. Mas bondade com lucidez, essa é poder. É a capacidade de escolher a quem dar, quando dar, quanto dar e quando parar de dar. É a sabedoria de distinguir entre quem está em genuína necessidade e quem está em padrão crônico de dependência emocional ou exploração. É a maturidade de reconhecer que nem todo problema é seu para resolver. Nem toda dor é sua para carregar. Nem toda pessoa é sua responsabilidade. E essa não é frieza. É saúde mental. Maquiavel também observou: os príncipes sábios devem construir sobre suas próprias fundações, não sobre as de outros. Traduzindo, você não pode basear sua paz, seu valor, sua estabilidade no comportamento de outras pessoas. Tem que construir sobre o que você controla, sobre quem você é, sobre suas escolhas conscientes. E quando você faz isso, quando você para de depender da bondade recíproca dos outros para justificar sua própria bondade, algo fundamental muda. Você se torna livre e agora você está em um lugar diferente. Você não é mais a pessoa ingenuamente boa que pode ser facilmente manipulada, mas também não é cínico, duro, fechado. Você é algo mais raro,
conscientemente bom. Você entende o jogo, vê as estratégias, reconhece manipulação, identifica padrões tóxicos e escolhe bondade mesmo assim. Mas sua bondade agora tem limites, tem direção, tem intencionalidade. Você não espalha sua energia indiscriminadamente, você a investe sabiamente nas pessoas certas, nos momentos certos, nas causas que realmente importam. E essa bondade focada, essa bondade inteligente, tem muito mais impacto do que a bondade dispersa e exausta que você oferecia antes. Porque bondade sem força é facilmente ignorada. Bondade sem discernimento é facilmente explorada. Mas bondade aliada à lucidez, essa é transformadora. Você pode agora ajudar de verdade. Não apenas ser útil, mas ser genuinamente valioso. Porque você não está dando de um lugar de depleção, está dando de um lugar de abundância protegida. Você aprendeu a dizer não sem culpa. E isso tornou seus sims muito mais significativos. Porque quando você diz sim, é genuíno. Não é resultado de pressão, manipulação ou medo de decepção. Você desenvolveu o que poderia se chamar de bondade soberana. Bondade que vem de escolha, não de compulsão. Bondade que respeita a si mesma tanto quanto respeita os outros. E as pessoas sentem a diferença. Há um peso diferente na sua presença agora. Não de arrogância, mas de solidez. De alguém que sabe quem é e não precisa provar nada. Você não está mais tentando convencer ninguém da sua bondade. Não está mais performando virtude, simplesmente vive de acordo com seus valores. E quem vê, vê. Quem não vê, não vê. E você está em paz com ambos. Porque você entendeu algo fundamental. Você não pode controlar como as pessoas te percebem. Você só pode controlar quem você realmente é. E Maquiavel, em toda a sua suposta crueldade, tinha uma observação surpreendentemente libertadora. Os homens são tão simples e tão governados pelas necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará aqueles que se deixam enganar. Isso não é para te fazer cínico, é para te fazer consciente, para que você não seja mais um daqueles que se deixam enganar repetidamente. Você aprendeu a observar ações, não apenas palavras, a acreditar em padrões, não em promessas, a valorizar consistência, não intenções declaradas. E isso te protegeu de muita dor desnecessária, de muita energia desperdiçada, de muito investimento em pessoas que nunca iam corresponder, mas também te abriu paradoxalmente. Porque quando você não está mais com medo de ser explorado, quando você tem limites claros e a disposição de aplicá-los, você pode se permitir ser vulnerável com as pessoas certas, pode se abrir de verdade, pode confiar profundamente, pode amar completamente. Não porque você é ingênuo sobre os riscos, mas porque você escolhe correr esses riscos com pessoas que demonstraram merecer essa confiança. E essas conexões são infinitamente mais ricas do que as superficiais que você tolerava antes. Você também desenvolveu compaixão por seu eu passado, aquele eu que sofreu tanto, que foi explorado tantas vezes, que deu tanto e recebeu tão pouco. Você não se julga mais por ter sido ingênuo. Entende que estava operando com a informação que tinha, com a programação que recebeu. E agora você tem informação nova, consciência nova. E você pode escolher diferente. Você pode olhar para o mundo como ele é e ainda assim decidir ser uma força de bem. Não porque o mundo merece, mas porque isso é quem você escolhe ser. Essa é a diferença entre bondade condicionada e bondade soberana. Bondade condicionada depende de reciprocidade. Se quebra quando explorada, se transforma em amargor quando não reconhecida. Bondade soberana
é independente. Existe porque você decidiu que existe. Não precisa de validação externa. Não se esgota pela falta de retorno, porque vem de abundância interna, não de necessidade de aprovação. E você percebe, finalmente, por que pessoas boas sofriam tanto. Não porque o mundo pune bondade, mas porque confundiam bondade com fraqueza, generosidade com falta de limites, compreensão com tolerância ao abuso. Sofriam porque operavam em um sistema de crenças infantil em um mundo adulto, porque esperavam justiça em um universo neutro, porque achavam que suas boas intenções eram proteção suficiente. Mas agora você sabe diferente. Sabe que bondade sem lucidez é vulnerabilidade, mas bondade com consciência é poder. Sabe que o mundo não recompensa automaticamente virtude, mas que você pode criar seu próprio sistema de valores e viver de acordo com ele, independentemente de reconhecimento externo. Sabe que algumas pessoas vão te explorar se você permitir, e que não permitir não é crueldade, é autocuidado. Você aprendeu a jogar o jogo sem perder sua alma, a entender as regras reais sem se tornar aquilo que você desprezava. Você se tornou estratégico sem se tornar manipulador, consciente sem se tornar cínico, protegido sem se tornar fechado. E isso é sabedoria. Não a sabedoria dos livros de autoajuda que te dizem que tudo vai ficar bem se você apenas acreditar, mas a sabedoria real, que vem de olhar para a realidade sem filtros e ainda assim escolher o amor, escolher a bondade, escolher a integridade. Não porque você tem que escolher, mas porque você pode. E essa escolha consciente, essa bondade deliberada, essa generosidade protegida por limites saudáveis, essa é a única forma de bondade que pode existir sustentavelmente em um mundo imperfeito. Você não sofre mais como antes, não porque parou de ser bom, mas porque parou de ser tolo. E há uma paz profunda nisso, a paz de quem entende o jogo, a paz de quem conhece a natureza humana, a paz de quem não espera mais que o mundo seja justo, mas está determinado a ser justo consigo mesmo. Essa é sua revolução silenciosa, sua transformação invisível. E mudou tudo.